Fala, galera! Já é meio-dia, boa tarde para todos vocês, tudo bem? Tô aqui, ó. Organizei uma aulinha para vocês aqui, certo? E vamos começar aí. À medida que o pessoal vai entrando aí, a gente vai fazendo as saudações aí, cumprimentando, ok? Mas o que eu preciso agora, já mutei o microfone de todo mundo, preciso que vocês permaneçam mutados, ok? Para a qualidade do som ficar legal, beleza? Vocês já tiveram alguma aula aí, sim ou não? E tudo que eu fizer perguntas para vocês aqui vão ser perguntas retóricas. Se for ver a necessidade de responder, vai lá no chat, certo? Abre o chat aí. Eu vou deixar aqui o chat também aberto aqui de vez em quando aqui para poder dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Tranquilo? E aí vai ser o seguinte, vou compartilhar uma tela aqui agora com a apresentação de slides aqui para vocês e vou trabalhar com a explicação em cima dela, ok? Já elaborei para vocês uma listinha, provavelmente, se o colégio ainda não enviou, vai estar enviando para vocês de hoje para amanhã, no máximo, certo? E vou dar sequência naquela nossa aula a respeito de figuras de linguagem, que é muito importante, né? Vou dar... Desculpem, vou dar uma repassada a respeito do... Vou dar uma repassada a respeito do... Não é corona não, sai fora. A galera sabe que eu tenho um probleminha aqui na garganta, aqui, que à medida que eu vou falando, se eu não tomo água, já acontece isso, é normal, tá? Tem febre, não tem nada, pode ficar tranquilo. E outra, né? Qualquer coisa, se a galera tiver também, ó, vamos desinfetar o negócio aqui, beleza? Pronto, tá resolvido. Pessoal, presta atenção. Voltando ao nosso assunto, vamos lá. Vou retomar aquelas figuras de linguagem rapidinho com vocês e vou dar sequência naquela aula nossa. Lembrando que eu vou trabalhar com vocês por no máximo 25 minutos com explanação e vou abrir 5 minutos para que vocês tirem as dúvidas. Mas se for surgindo alguma dúvida ao passo que eu for explicando para vocês, pode lançar lá no chat, ok? Nossa comunicação vai ser via chat. Não abram o vídeo e não abram o áudio de vocês, porque pode prejudicar no som e na boa ocorrência da aula. Essa aula está sendo gravada, ok? Quero que todos fiquem cientes a respeito disso. Ela está sendo gravada e ela vai ser passada posteriormente para vocês. Tranquilo? Vou compartilhar uma telazinha agora, tá? Para que a gente possa começar então a nossa aula, beleza? Boa tarde a todos que já entraram e aqueles que forem entrando, então, a partir de agora eu vou saudando também, ok? Vamos lá? Então, vamos lá. Beleza, né? Massa demais. Ainda não abri o documento que eu preciso aqui que seja trabalhado, mas vou abrir agora, tá? Só um pouquinho. Espera aí, ainda não está no momento. Fecha. Acho que é essa aqui. Vamos lá, downloads. Download que eu fiz agora. Figura de linguagem do planeta. Já tô indo, galera. É porque faltou abrir essa página aqui. Bora lá então agora. Vamos voltar. Vamos voltar. Bora lá então. Cadê? Share screen. Aqui. Pronto. Beleza. A partir de agora, a galera que for precisar ir falar alguma coisa, manda para mim lá no chat lá, tá? Eu vou dar uma gerenciada nesse chat aí, vou colocar de cá no cantinho aqui, ó. E a partir do momento que esse negócio for aparecendo aí alguma coisa, eu vou respondendo vocês, beleza? Sem problema. Vamos lá. Vou colocar isso aqui embaixo também, que eu acho que vai ser a melhor posição para a gente poder trabalhar. Então, esse slide já tinha começado a trabalhar com vocês na sala de aula, certo? Já havia falado que figuras de linguagem parte 1, ok? E aí falei que as figuras de linguagem dividem-se em figuras de pensamento, palavra, sintaxe e som. Vai ser um pouquinho mais rápido agora no começo, mais rápido até do que eu costumo falar em sala de aula, mas vocês vão perceber que isso tudo que eu falei aqui, vocês vão só relembrar. Tem um detalhe, eu também adicionei, aí ó, olha só, vamos falar das de pensamento primeiro, eu já tinha terminado as de pensamento com vocês e ia passar para as de construção de sintaxe, se eu não me engano, ok? Mas vamos só recapitular, e eu coloquei do lado, nesse slide aqui, eu dei uma reformulada nele, vou enviar de novo para vocês. Mas eu coloquei do lado umas tirinhas, ok? Com exemplos também. Por quê? Porque às vezes não cai um trecho de música, mas pode cair uma tirinha lá na questãozinha do vestibular que você vai fazer. Tranquilo? Então bora lá. Olha só. Lembra? Antítese, eu falei para vocês, são opostos que criam um novo contexto.
eles não se anulam. O que se anula é o paradoxo aqui, já mostrei para vocês. Então, olha só. Sou teu ego, tua alma. Sou teu céu, sou teu inferno. A tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada. Tá vendo isso? Então, aqui, ó. Céu e inferno. Tudo e nada, né? Eu até comentei com vocês na sala de aula. Quer ver uma pessoa ser seu céu e seu inferno? Casa com ela, né? Lembra que eu brinquei? Fiz uma brincadeirinha mais ou menos nessa situação. Tem hora que é bom, tem hora que é complicado, né? Vamos lá. E aí, eu quero que vocês vejam do lado aí a tirinha também, ó. Sim, senhora, essa redação minha esta é a minha redação sobre o dia e a noite. Então, quer dizer, são os dois opostos aí que a gente tem, dia e noite. Qualquer situação em que eu tiver palavras opostas, ou seja, antônimos, como na relação semântica que a gente já estudou, vai falar a respeito de antítese. Pode ter certeza que está marcando antítese. Então, se pedir para você encontrar antítese dentro de um texto, dentro de um contexto, numa questão, o trecho vai ser aquele trecho que possui palavras antônimas, beleza? Só que tem um detalhe. Esses dois antônimos, eles não se anulam, eles formam um novo contexto, beleza? Diferentemente do... Okay? Alguém aí também com corona, hein? Então, toma cuidado. Diferentemente... Aoba, galera. Muta aí pra mim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Manager Participants, mute all. Yes. Pronto, mutei. Aprendi a fazer um negócio aqui. Bom, parei só para poder mutar a galera aí. Como eu disse para vocês, diferente da antítese, eu tenho paradoxo. Qual que é a ideia do paradoxo? São duas ideias opostas que se anulam. Lembra que eu falei para vocês? E aí eu coloquei o trechinho da música. Se quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Como assim? Se eu vou ter que soltar? Prender é totalmente o oposto de soltar. Se eu prender, eu não tenho como soltar. E se eu soltar, eu não tenho como prender. Perceba que uma ideia anula a outra. Tranquilo? Bom, e o outro tá aí, né? Olha aqui, ó. Você vai morrer, mas daremos opções. Se falar uma verdade, será queimado. Se falar uma mentira, será fuzilado. E aí ele pensou e logo falou o quê? Eu serei fuzilado. Eu serei fuzilado. E aí o que aconteceu? A galera virou para ele e falou: tchau, senhor Paradoxo, tiveram que libertar. Por quê? Quando ele falou eu serei fuzilado, se eles o fuzilassem, isso virava uma mentira, então ele teria que ser queimado. Mas se eles o queimassem, né? O que acontece? Se eles o queimassem, isso virava o quê? Mentira. Então ele teria que ser fuzilado. Pegou a ideia? Então, assim, a gente tem um paradoxo aí. Se ele fosse fuzilado, viraria uma verdade e ele teria que ser queimado. Se ele fosse queimado, o que ele disse viraria uma mentira e ele teria que ser fuzilado. É a ideia de quê? De uma ideia anulando a outra, entendeu? São ideias opostas que se anulam e tornam a situação, o contexto, absurdo, né? É aquela coisa assim, quando buga, quando dá tela azul na cabeça, né? A maioria das pessoas, quando eu citei alguns paradoxos em sala de aula, não entendeu. Falou, hã? Demorou para poder compreender a situação, né? Tá certo? Ah, é a Sândila que tá tossindo aí? Vixe, Maria, Deus me livre. Tá, vamos lá. Bom, normal. Bom, vamos lá, então. Para o próximo slide, eu já havia falado com vocês, estou só retomando, tá? A apóstrofe. Lembra que a apóstrofe é quando eu uso vocativo dentro de um contexto? Olha só. Olha, um recado do Nietzsche, né? Ai, meu Deus. Ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Né? O Adão, esse aqui é o Adão, gente. Essa tirinha é uma tirinha de um sábado qualquer. Aí eu tenho Deus e tenho o Adão, né? Aí o Adão leu lá e falou: nossa, ele vai me matar, o que eu faço é o fim. Espera aí. Li errado, que alívio. Deus é para você, né? O Nietzsche negando a existência de Deus, falando que Deus está morto, aquela coisa toda. Quem já estudou Nietzsche sabe do contexto. E aí ele faz uma referência a essa situação, a obra do Nietzsche, ok? Vamos lá. Próximo, eufemismo. Falei para vocês que eufemismo é a suavização de um termo. Aqui não deu para colocar uma tirinha, mas o que aconteceu? Eu coloquei aqui para vocês um trechinho de uma música que eu compus, ok? Tá aí, né? E aí bem aqui a gente tem, ó. Só que para ela eu nunca menti. Apenas a verdade eu não contei. Então quer dizer, a ideia de mentir e não contar a verdade está relacionada com o quê? Uma suavização.
Não, eu não menti, só não contei a verdade. O fato de não contar a verdade, na verdade, é o quê? Pode caracterizar uma omissão? Pode. Mas quem não conta a verdade, automaticamente está o quê? Está mentindo ou omitindo. Então, eu posso dizer que aqui é uma suavização do termo, ok? Ocorre eufemismo quando uma palavra ou expressão é empregada para atenuar uma verdade que seria tida como penosa, desagradável ou chocante. Pegou? Aí lembra daquilo. Eu falei, morte é uma das palavras que mais tem eufemismos. Aí professor, bateu as botas, então é eufemismo? Não. Por quê? Porque a ideia aqui é o quê? Atenuar uma verdade penosa, desagradável ou chocante. Você falar que o fulano bateu as botas, você não está atenuando, né? Então seria o quê? Ele foi morar no céu, ele passou dessa para uma melhor, ele descansou, encontrou a paz derradeira, alguma coisa nesse sentido. Isso seria eufemismo. Agora, trocar por um outro termo que é mais chocante ainda não resolve. Beleza, galera? Massa? Então vamos lá. Bom, próximo slide, isso aqui a gente já havia falado. Gradação. Lembra que eu falei para vocês? É a ideia de se perceber um distanciamento, uma aproximação, uma ascensão ou um declínio. Você percebe um movimento dentro do texto. Então, olha só lembro que a cegonha me trouxe, decolou de Orly às 17h22, hora de Paris. E claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrarei de perguntar para que ela me trouxe. Então, olha só, mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Você perceba que ali, só lembro que a cegonha que me trouxe decolou. Perceba isso, ela está mostrando toda a viagem, o processo da viagem. Você percebe o movimento que existe no primeiro e no segundo quadrinho, ok? Então aí você consegue perceber a ideia de gradação, tá? É quando você consegue perceber o movimento dentro do contexto. Beleza, galera? Próximo. Bom, hipérbole, a gente sabe, é um grande exagero, é uma situação exageradíssima dentro de um contexto, né? Então tá aqui, ó. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Olha só o exagero falando que os olhos, né? O brilho da pessoa, na verdade nem os olhos, mas o brilho da pessoa é muito maior que o brilho de uma estrela. Isso é exagerar, tá certo? Depois, olha só o Adão aqui, né? Ouvindo uma música, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Aí peraí, deixa eu ver se esse negócio aqui tá certo. É isso mesmo. Viu como eu canto bem? Aí ele, aham. Aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, quer dizer, quando ele fala aqui que a Elis Regina está morrendo de inveja, na verdade, olha só a ideia. Morrendo de inveja é uma hipérbole, ok? Só que aí eu perguntei, opa, peraí, deixa eu ver se eu coloquei certo. É porque é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, aham, ele está agindo com sarcasmo. E quando ele traz toda a fala após que a Elis Regina está morrendo de inveja, o que está acontecendo aqui, galera? Está acontecendo o seguinte, ele está usando de ironia também nessa situação, que é a nossa próxima figura. Mas quando ele fala morrendo de inveja aqui, essa expressão é que caracteriza a ironia. Desculpa, a hipérbole. Mas eu também tenho o quê? Um discurso irônico em todo o restante do contexto. Vamos mostrar para vocês, então, o que é ironia aqui agora. Galera, vou abrir o chat aqui de novo para ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá a conversa aqui? Sângela, normal. Qual cai mais no Enem? Figuras de linguagem ou funções da linguagem? Galera, funções da linguagem cai bastante no Enem. Só que é o seguinte, pode ser que as duas se encontrem no mesmo contexto, entendeu? E aí, numa mesma peça textual, eu tenha tanto a cobrança, uma questão cobrando figuras e uma questão cobrando funções. Mas as funções são mais importantes, eu garanto para vocês. Se você dominar funções da linguagem, é mais importante do que as figuras. Mas as figuras é o segundo assunto que mais cai no Enem, certo? Tudo isso voltado para quê? Dentro do conteúdo de interpretação de texto. Saber aquelas noções de compreensão e de interpretação de texto é muito importante para vocês. Beleza? Tranquilo? Posso dizer que o eufemismo é para minimizar um fato, uma ocasião? Exato. O eufemismo é para minimizar o impacto de um fato ou uma ocasião que vai ser contada para alguém e que causaria o quê? Um choque. Então, estou tentando atenuar para que a pessoa não tenha um choque tão excessivo.
então eu dou uma suavizada no termo, nas palavras que eu vou usar. A notícia chega para a pessoa, mas eu vou suavizar esse termo. Massa? Bom, à medida que for surgindo as dúvidas aqui, eu vou falando para vocês e eu vou tirando as dúvidas, ok? Bora lá? A ideia da ironia aí, ó. Olha só, eu coloquei para vocês, né, um trechozinho da música do Zezé de Camargo e Luciano. Mentes tão bem e parece verdade o que você me fala. Vou acreditando. Quando ele diz vou acreditando, ele está agindo com ironia. Por quê? Porque ele está falando. A pessoa mente bem, que até parece verdade o que me fala. E aí, eu vou acreditando. Vou acreditando. Na verdade, ele está dizendo, então, ó, olha só, ele está trazendo a ideia da ironia. É quando, pelo contexto, pela entonação, pela contradição de termos, sugere-se o contrário do que as palavras ou orações parecem exprimir. A intenção é depreciativa ou sarcástica. Então, quer dizer, tem sarcasmo nessa parada. E aí, presta atenção nisso. Olha só. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo o que estava gravado? A pergunta. E realmente, ele está achando que a pessoa é inteligente quando ela fez isso? Claro que não. Ele está usando de quê? De ironia. Ele foi sarcástico nessa situação. Massa. Se tiver dúvida, pode mandar aí. Bom, deixa eu ver aqui. Tem dúvida aqui, ó. Tem dúvida aqui. Hércules, um texto pode apresentar mais de uma figura de linguagem? E se isso ocorrer, como é que eu sei qual é a predominante? Bom, presta atenção. Lembra que eu discuti com vocês quando eu falei de figuras de linguagem e disse, olha só, o texto pode apresentar todas... cadê? Figura de linguagem? Pode sim. Nesse caso aqui, ó, olha só, como eu acabei de mostrar para vocês, aqui, ó, cadê? Aqui. O texto, essa fala aqui, né, da personificação na tirinha de um sábado qualquer, que é o personagem Deus, segundo ele, né, o Deus cristão, porque eu não sei se vocês conhecem, mas a tirinha de um sábado qualquer, ela traz todos os deuses, ela traz Odin, ela traz Vishnu, ela traz vários deuses aí de todas as situações, traz Buda, traz todos. E aí o que acontece? A tirinha vem mostrando o quê? Que Deus está sendo o quê? Sarcástico, né? Com Adão, que é esse bonequinho de palito aqui, ok? Tá falando assim, ó, olha só ele, ó. Tô ficando atoladinha. Tá vendo que ele tá cantando, ó, os símbolos de música aqui. Aí ele, viu como eu canto bem? Aí ele, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí ele, eu sou sinistro. Então, qual que é a situação que a gente tem aqui, então? E quando ele fala nesse tom aqui, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Ele está querendo dizer o contrário, né? Ele está querendo dizer que não canta tão bem. Então, ele cria um discurso para poder dizer o contrário. Aí eu disse para vocês, a predominância aqui é de quê? É de ironia. Mas só que nessa situação aqui, nesse trecho, em que ele mostra aqui, ó, morrendo de inveja, aí ele está criando um exagero, entendeu? Ele está criando um exagero. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, a questão poderia ser assim, identifique qual trecho da fala, né, da tirinha produz uma ironia. Aí seria a fala toda, essa fala toda. Agora, se ele pegasse e dissesse assim, ó, se a questão cobrasse de você, o trecho sublinhado exemplifica qual figura de linguagem e tivesse sublinhado só morrendo de inveja, era hipérbole, entendeu? Então, vai depender da situação em que você encontrar, beleza? Aí você colocou, então, a frase de Deus, além de hipérbole, é ironia também? Exatamente, meu brother, é isso aí, tá? Estamos tranquilo aí, vamos continuando nessa pegada aí. À medida que a galera for tendo dúvidas, vai falando aí para mim, vai trazendo para mim que eu vou solucionando aqui, beleza, galera? Tamo junto, vamos continuar. Falei então de hipérbole, falei de ironia, né? Vamos lá. A próxima, personificação. Lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença entre personificação e prosopopeia? Então tá nessa pegada aí, tá? Olha só, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Coração, um órgão, certo? E aí o que acontece? Ele fala alguma coisa? Ele diz alguma coisa? Não, ele não se comunica. É uma parte do nosso corpo. Então o que acontece? Quando ele fala aqui, né? A música do Roupa Nova, uma excelente música, né? Ótima música, gosto muito. E aí o que acontece? Ele fala, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. O que ele diz aí então? Que o coração está falando. Então ele está personificando, está dando característica de ser humano ao que não é humano.
é parte do humano, mas não é humano por si só. Entendeu a ideia? O que eu estou querendo dizer para vocês? É isso. Bom, e aí a gente tem uma tirinha aqui do Chico Bento também. Olha isso. O Zé Lelé está se olhando no espelho. Então, quer dizer, ele está aqui e a gente tem aqui o quê? O espelho com o reflexo dele. O reflexo é um ser humano? Não. O reflexo é o quê? É só uma criação do espelho. Então, perceba o seguinte, não é humano, tá bom? E aí eu quero que vocês entendam. Olha só, o Zé Lelé se olhando, e aí o Chico vem, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então, o que acontece aqui? Ele está dizendo que o reflexo está olhando para ele, mas o reflexo, ele não tem vida. O reflexo só reproduz o quê? O que ele faz. Então, quer dizer, se ele fala que ele está olhando, o que acontece? Isso aqui é personificação. Tá entendendo isso? Essa é a grande questão aí da personificação. É atribuir característica de ser humano ao que não é humano, certo? Agora, se fosse um animal se olhando no espelho, poderia ser o quê? Uma personificação também? Sim, porque eu estou dando característica de o quê? De um ser vivo ao que não é vivo, entendeu? Aí sim seria o quê? Personificação, como eu disse, não seria personificação, seria prosopopeia, porque a prosopopeia é característica de ser vivo ao que não é vivo. Personificação, característica de ser humano ao que não é humano. Professor, mas a personificação compreende a prosopopeia? Depende. Pensa direitinho. Se a característica é de ser humano para o que não é humano, é personificação. Mas seres humanos, olha só, característica de ser vivo é uma característica de ser humano? Pode ser. Por exemplo, quando sair de um ser humano, é característica de ser humano é ser vivo. Mas perceba que ser vivo é hiperônimo de quem? De ser humano. Porque não são só os seres humanos que são seres vivos. Eu tenho também os animais irracionais e tenho as plantas. Então, a prosopopeia, ela tem um conceito um pouco maior do que a personificação. Por quê? Porque eu tenho aí, entra aí os animais e as plantas como seres vivos. Entendeu? E a prosopopeia é só o quê? Transferência de característica de ser vivo para o que não é vivo. Tranquilo? Então, vocês vão conseguir perceber essa questão, essa diferenciação aí, tá? Bom, vamos lá. É o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Ó, brota no bailão pro desespero do seu ex. Sim ou não? É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Cabelo ok? Marquinho ok? Sobrancelha ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. O que é essa ideia de brotar? Brotar aqui é característica de planta, velho. É ser vivo. Entendeu? E ele tá falando para brotar no bailão, mas não tá dizendo quem é que vai brotar no bailão. Tá vendo? Mas tá dizendo que seria, no caso, a pessoa. Então, pessoa não é um ser inanimado. Eu só quis mostrar aqui para vocês a ideia do verbo brotar aqui. E aí, como eu ainda estou editando esse material aqui para vocês, daqui a pouco eu vou pôr uma tirinha aqui que vai mostrar essa ideia da prosopopeia. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem gente perguntando. Professor, toda personificação pode ser considerada uma prosopopeia? Cara, é difícil falar sobre isso. Mas vamos tirar essa dúvida sobre essa situação de prosopopeia e personificação e resolver o problema de vocês. Como? Presta bem atenção nisso. Se normalmente a maioria das questões e dos vestibulares cobra prosopopeia e personificação como uma coisa só. Muitos professores explicam assim. Eu estou explicando para vocês a diferença que existe, porque se cair uma questão que traz a ideia de diferença, vocês sabem. Agora, por exemplo, se cai uma questão lá em que tem prosopopeia e você percebeu que o contexto é uma personificação e não tem personificação nas opções, marca prosopopeia. O contrário também pode acontecer. Caiu lá a opção personificação, mas você percebeu que o contexto lá é uma prosopopeia, mas não tem prosopopeia nas opções, marca personificação. Por quê? Porque a teoria está considerando que as duas são a mesma coisa. Agora, se tiver uma questão em que existe a opção personificação e existe a opção prosopopeia, aí você vai ter que saber essa diferença. É por isso que eu estou te explicando, é por isso que eu estou te mostrando, para que você tenha o quê? Um conhecimento completo a respeito dessa questão das figuras de linguagem. Massa? Entendeu a situação? Deixa eu ver... Nessa música do Roupa Nova, poderia ser prosopopeia, levando em consideração que o coração é uma pessoa? O coração é uma pessoa, gente? Só o coração? Ah, entendi. Quando ele fala meu coração que se foi sem saber, sem dizer se voltava depois, pode ser considerado uma pessoa que é o quê? A pessoa com quem ele estava se relacionando, né? Massa, bem observado isso aí, galera. Se for desse jeito,
pode ser considerado uma personificação, tá? Personificação, tá bom? Mas prosopopeia não. Tem outro exemplo de prosopopeia? Por exemplo, pega um exemplo de prosopopeia. Eu vou usar o verbo brotar do mesmo jeito, mas vou colocar para vocês o seguinte. Olha só, presta atenção, Gabriela. Suponhamos que a gente esteja em sala, acabou a quarentena, vamos voltar todo mundo para a sala e eu resolvo entrar no meio de vocês ali nas filas e vou até a última cadeira, como eu expliquei em sala de aula, vou até a última cadeira, né? Para conferir se o colega está copiando o conteúdo ali. É uma coisa que não acontece no cursinho, porque você já tem que ter responsabilidade sobre isso, vocês sabem o que vocês querem. Mas suponhamos que eu vá, entendeu? E aí converso, explico lá e tal, converso com ele e tal, aquela coisa, e vou voltando de costas na fila. Só que a hora que eu vou voltando de costas, eu tropeço numa mochila que não estava lá quando eu fui até o final da fila. E aí eu falo assim, eita, essa mochila brotou aqui, porque não estava aqui quando eu passei. O que aconteceu? Quando eu falo que a mochila brotou, eu estou usando de prosopopeia. Por quê? Quem é que brotam? São as plantas, seres vivos. A mochila é um ser inanimado, sacou? Então o que acontece? Eu dei característica de ser vivo ao que não é vivo. Massa? Pegou? Ficou claro? Massa, Gabriela. Então vamos junto. Passar para o próximo slide aqui, então, né? Ó, a listinha que eu mandei para vocês fala de funções da linguagem e figuras da linguagem, tá? E qualquer dúvida, no final dessa apresentação de slides aqui, tem o meu canal lá, tem Instagram, tem o WhatsApp, pode chamar lá a qualquer hora lá que eu sano as dúvidas de vocês, viu, galera? Nesse tempo de quarentena a gente tem que estar com o quê? Com a comunicação bem fácil aí para poder auxiliar vocês. Pode chamar lá a hora que vocês quiserem, e assim que eu puder, o que eu vou fazer? Eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Tranquilo. Bom, vamos lá. Agora a gente tem aí, né? Agora sim a gente está dando sequência àquela nossa aula. Por quê? A gente tem aqui agora a ideia de perífrase. O que é uma perífrase? Olha só, ocorre perífrase quando se cria um torneio de palavras, quer dizer, um conjunto de palavras, uma situação, uma expressão, para expressar algum objeto, acidente geográfico ou situação que não se quer nomear. Ou seja, a perífrase é quando eu dou apelidos para qualquer situação que não seja pessoa. Sacou? Sim ou não? Vamos lá. Eu tinha que falar o sim ou não, né? Mesmo que ninguém vá responder, porque tá todo mundo com o áudio mutado. Mas olha aqui, ao invés de falar Rio de Janeiro, eu fiz o quê? Cidade maravilhosa. E aí lembra que eu falei, eu acho que eu falei em aula para vocês. Eu tenho aqui em Goiás, eu tenho, por exemplo, Inhumas, é chamado de Goiabeira. Eu tenho lá Aruanã. Aruanã não, como é que é o nome lá, gente? Se o nome da cidade. Santo Antônio, que é chamado de Quiabaçado. Itaberaí é chamado de Curralinho, né? Todas essas nomenclaturas, se fossem colocadas dentro de um contexto, de um texto, certo? Seriam consideradas o quê? Perífrases. São apelidos de lugares, de coisas, de situações. Massa? Ok. Só que tem um detalhe, olha só. Quando a gente fala de perífrase, é bom lembrar também que existe a antonomásia. A antonomásia, ela é o quê? A antonomásia, ela é quando eu crio um apelido dentro de uma construção literária para uma pessoa, por uma situação que ela se tornou célebre, por alguma coisa, ok? Então, o que eu tenho aqui nessa questão de antonomásia? Olha só, a musiquinha aí do Legião Urbana, né? João Roberto era o maioral, o nosso Johnny era um cara legal. Ele tinha um Opala metálico azul, era o rei dos pegas na Asa Sul, em todo lugar. O que acontece aqui? Essa música aqui que chama-se 16, de Urbana, era o rei dos pegas na Asa Sul, era o apelido que ele tinha, ó, o rei dos pegas na Asa Sul. Então, isso é uma antonomásia. Assim como eu tenho várias outras situações de antonomásia, como, por exemplo, deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, senão a gente perde, né? Como, por exemplo, o Rei Pelé, certo? A Xuxa. O nome da Xuxa não é Xuxa, tá? Então, fica ligado, né? Eu tenho quem mais? Eu tenho, ó, por exemplo, o Curirim. O nome do Curirim não é Curirim, né? Então, a gente tem essa situação. Se eu me referir a ele só como Curirim, se perceba que eu estou usando de uma antonomásia. São os apelidos, né? Sempre na sala tem um cabeção, tem o gordinho, tem isso, tem aquilo. Esses nomes que vocês usam. Se isso for colocado dentro de um contexto literário, isso vai ser o quê? Vai ser uma antonomásia. Por exemplo, no livro do Gilberto Matji, o Tosco, né? A gente tem lá o personagem principal que ele recebe essa alcunha de Tosco. E isso, né, é o quê? Isso é chamado de antonomásia.
Massa, galera. 10 minutos para acabar a nossa reuniãozinha aqui, a nossa aula, ok? Perfeito, Gabriela. Antonomásia é para pessoa e perífrase é para lugar, para coisas, para situações, para objetos, entendeu? Por exemplo, se eu tenho um carro e o meu carro é velho, eu falo assim, não estou andando mais de ônibus, comprei um pau velho, entendeu? O que acontece? Essa ideia de pau velho, né, é o quê? É uma perífrase. Por quê? Porque eu estou nomeando um objeto, estou nomeando um meio de transporte. Ficou massa? É nessa situação aí, então, que funciona a perífrase. Diferença de perífrase e antonomásia. Antonomásia, lembra de Antônio, pessoa, entendeu? Perífrase, né, é a situação para qualquer outra coisa que não seja pessoa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos dar tempo de mais uma, tá, galera? Dá tempo de mais uma aqui. Bom, aí a gente encerra nessa questão aqui as figuras de quê? As primeiras figuras que a gente colocou aí, né, que são as figuras de construção. Agora vamos falar das figuras de palavra. Essas figuras de palavra consistem no emprego de um termo com sentido diferente daquele convencionalmente empregado, a fim de se conseguir um efeito mais expressivo na comunicação. Então, eu vou trocar uma palavra pela outra. Qual que é a ideia aí? Primeira situação, é quando eu faço uma comparação. Ocorre comparação quando se estabelece aproximação entre dois termos que se identificam, ligados por conectivos comparativos. Quais são os conectivos comparativos? É só o como que compara um com o outro? Não. Olha só o tanto de conectivo comparativo. Feito, assim como, tal, o como sozinho, né? Tal qual, tal como, qual, que nem, e olha só, existe que nem, tá? Existe que nem, beleza? E alguns verbos, como, por exemplo, parecer, assemelhar, tá bom? Esses verbos também são usados como comparativos. Olha só essa música. Como se eu fosse flor, você me cheira. Como se eu fosse flor, você me rega. Né? Então, aqui, ó, o como aqui, como se eu fosse. Então, ó, a ideia aqui é comparar eu como se fosse o quê? Flor. Tá vendo a ideia? Então, há uma comparação aqui que é explícita. Então, eu chamo de comparação quando há presença do elemento comparativo. Beleza? Agora, dá uma olhada nessa outra situação. Metáfora. O que é a ideia de metáfora? A metáfora ocorre quando há uma comparação que é implícita. Não ocorre, presta atenção nisso, não aparece o elemento comparativo. Dá uma olhada nisso. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação. Você já ouviu essa música? É uma música do Raul Seixas, né? Eu sou o medo do fraco e a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Então, quando ele fala eu sou o medo do fraco, ele não é o medo do fraco, ele é o quê? Uma pessoa, ele é o quê? Um indivíduo. Mas ele está dizendo que ele é isso, né? Então, percebam que a gente tem aí ele dizendo que ele é alguma coisa. E ele está se transformando naquilo, ok? E ele está falando que eu sou o seu sacrifício, eu sou a placa de contramão, eu sou a força da imaginação, eu sou o blefe do jogador, né? Quando o jogador avança, fala que tem uma possibilidade, na verdade não tem, tá certo? Essa é a pegada aí da metáfora. Você vai perceber que é a substituição. Se eu falo assim, ó, ela é uma rosa, ela é uma rosa com pétalas, com caule, né? Aquela coisa toda? Não, eu estou dizendo que ela tem as características de uma rosa, mas na verdade não é. Eu estou comparando ela implicitamente como uma rosa. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos ver se tem mais uma aqui, se dá tempo. Deixa eu ver como é que está o nosso horário. 35. Galera, eu ia falar da alegoria, mas vou deixar a alegoria para a próxima aula, tá bom? A gente já está em 35 minutos aqui e a gente tem um tempo máximo que é 40. Se tiver mais alguma dúvida, agora é a hora. Caso não ocorram mais dúvidas dentro dos próximos 30 segundos aí a galera não falar, né? Eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Essa aula, sejam cientes, está sendo gravada e ela vai ser devidamente editada e depois repassada para vocês. Tá bom? Então, espero que a galera tenha compreendido um pouquinho a respeito dessas figuras de linguagem. Se houverem dúvidas, como eu disse para vocês, galera, no finalzinho aí da apresentação, ó, tem, né, os meus contatos aí, ó, rede social, Instagram tá aí, WhatsApp tá aí, tá? Então, é só procurar, é só entrar em contato aí que a gente tira as dúvidas de vocês. Vamos junto aí, vamos superar essa quarentena aí,
vamos passar por esse momento, ok? E vamos nos cuidar. A prioridade é nos cuidar, mas não deixa de estudar não, galera. Vamos nos organizar aí, porque depois que passar essa quarentena, o que vai rolar? Já estão falando aí de prorrogar a data do Enem para 15 dias aí, mas ainda é nada oficial. Fiquem ligados sobre essa situação. Ô, Sângela, eu vou gravar um videozinho, certo? Porque o nosso tempo já está em cima mesmo. Eu vou gravar um videozinho e mando para você a respeito dessa questão da metáfora por meio da comparação. Aí vou explicar a situação do que é metáfora, o que é comparação. E aí, o que acontece? Mando para você e você distribui para a galera aí no grupo aí. Tranquilo? Eu não estou no grupo de vocês, então o que acontece? Eu mando e depois você distribui para a galera esse videozinho aí explicativo sobre como funciona, porque nosso tempo já está no limite mesmo. Não tem como pedir para o professor esperar ali, né, de fora da sala ali, mais um pouquinho, porque a nossa reunião encerra com 40 minutos. Massa, galera? Eu espero que vocês tenham curtido. Vamos tentar aprimorar cada vez mais esses nossos encontros. E toda quinta-feira, nesse horário, provavelmente, eu vou estar aqui com vocês para poder tirar dúvidas de vocês, para poder trazer um conteúdo e para poder melhorar e auxiliar esse estudo de vocês em casa aí, enquanto durar esse período nosso, né, de confinamento. Mas, como eu disse para vocês, cuidem dos que são de vocês, se organizem aí, mantenham a higiene, tá? Não é só lavar a mão, não. Pode tomar banho também, beleza? E tamo junto. Valeu demais. Até mais, galera. Vamos descompartilhar o negócio aqui e agora vou finalizar. Muito bom, valeu demais.